somos pentacampeões do mundo. Nenhuma outra seleção teve talentos como os nossos ou foi tão vencedora quanto a seleção brasileira. E sempre me pego pensando no que é que não poderíamos ter conquistado se nas Copas do Mundo tivéssemos sempre os melhores jogadores e não apenas os preferidos dos treinadores. Seleção, afinal, na teoria teria por finalidade convocar os melhores jogadores ou aqueles que estão vivendo um grande momento. Na prática, a coisa tem sido bem diferente, com treinadores convocando jogadores que estão em má fase e nem história tem para se manter entre os selecionáveis, justificando seu nome na lista pelos feitos de uma carreira. Muitos desses jogadores estão sendo convocados apenas a bel prazer dos treinadores. Um dos casos que mais me choca é como o Brasil trata seus centroavantes, que desde a saída do Ronaldo Fenômeno nunca mais foi a mesma. Tivemos grandes jogadores? Sim, é verdade, mas nenhum que pudesse deixar a exigente torcida brasileira satisfeita. O William José é um dos centroavantes brasileiros que deixou o país desacreditado e depois de fazer excelentes temporadas por times espanhóis e também na Premier League, chamou a atenção de uma seleção do exterior e esteve perto de se naturalizar para jogar por outro país. Mas uma grande sacanagem foi feita com o atleta, que acabou desistindo de vez do seu sonho de jogar pela seleção, sendo um dos maiores artilheiros brasileiros na Europa. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe que sacanagem foi essa que fizeram com o William José? E o que aconteceu com o jogador depois disso? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza, é rapidinho. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você apoiar o nosso trabalho e sempre receber mais vídeos como esse aqui, beleza? Agora chega de conversa aí, diretor. Roda a vinheta. 12 de março de 2018. Faltavam 3 meses para a Copa do Mundo e o Tite fazia uma das últimas convocações da seleção brasileira. Na lista, uma surpresa, o nome do William José, que estava no Real Sociedad metendo um gol na Europa. Ainda assim, ninguém esperava que tão perto da Copa ele fosse convocado. Quando questionado pela presença surpresa do atacante em uma das suas últimas listas, o Tite deu os seus motivos. A boa fase vivida pelo jogador há 2 temporadas na Espanha, jogando pelo Real Sociedad, melhorava também ali o seu jogo apoiado e até mesmo as características que diferenciavam eles dos outros centroavantes que o Tite havia convocado para a seleção até aquele momento. E mesmo o William José estando melhor que muitos nomes convocados pelo Tite naquele ciclo que antecedeu a Copa de 2018, o jogador só foi mesmo chamado às vésperas da Copa da Rússia, justamente quando havia a iminência do William José ser convocado pela seleção da Espanha. E olha, para a seleção brasileira isso não seria uma surpresa. Em 2014, o Brasil convocou Diego Costa e depois o atacante acabou decidindo defender a seleção da Espanha e a gente perdeu um grande centroavante naquele momento. E o William José? Bom, ele já havia dado uma declaração que não tinha esperanças de ser convocado pela seleção brasileira e acreditava sim que ele seria chamado pelo Lopetegui, o técnico que comandava a seleção espanhola. Então acabou sendo uma surpresa mesmo até para o William José quando o Tite o convocou para a seleção brasileira, até porque o jogador sentiu que naquele momento ele não podia dizer não ao seu país, era uma honra jogar com a camisa da seleção brasileira. Talvez você tenha uma outra lembrança do William José e para você soe até como exagero falar isso do jogador, mas entenda o momento, amigo. O William José naquela temporada tinha números iguais ao de Messi, Suárez e Iago Aspas. E não, nenhum outro centroavante convocado pela seleção tinha números parecidos com o do jogador. Ele estava jogando muita bola e muitos torcedores ainda assim, por não acompanharem a carreira dele, torceram o nariz na época da sua convocação por terem uma lembrança do jogador quando ele passou pelo futebol brasileiro. E ele não foi mal, mas é bem diferente do que ele se tornou, claro, no futebol espanhol. William José da Silva, mais conhecido apenas como William José, nasceu em Porto Calvo, em Alagoas, em 23 de novembro de 1991. Revelado pelo Rio Preto em 2009, ele jogou por diversos clubes no Brasil, com destaque para o Grêmio, Santos e São Paulo. Do Brasil, ele foi então para o Real Madrid B e chegou a jogar pelo time principal do Real Madrid. Foi então depois emprestado a outros clubes da Espanha, onde foi se tornando cada vez mais decisivo e matador. Passou pelo Zaragoza, Las Palmas,
antes de chegar ao Real Sociedad, por onde marcou 62 gols em 170 partidas. Entenda, jogar no Real Sociedad e ter esses números é algo realmente muito diferente, até porque são times que não jogam, como que a gente pode falar assim, ofensivamente, pressionando o adversário, e muitas vezes o centroavante passa fome. Ainda assim, os números do jogador eram fantásticos e despertavam interesse em alguns espanhóis para que ele jogasse pela seleção do país, e ele estava mesmo na mira do Lopetegui, mas tudo acabou indo pelos ares quando ele decidiu aceitar a chance de jogar pela seleção brasileira. William José inclusive falou sobre isso. Com Lopetegui se falou de poder ir com a Espanha, mas quando fui com o Brasil não falaram nada mais. Minha seleção é a Real, que é quem paga meu salário e tenho que dar o máximo por esse clube. Ficou confuso com isso? Calma, explico melhor. O William foi convocado por Tite, mas não recebeu um minuto sequer em campo, nem sequer para bater aquela foto e emoldurar, sabe? Joguei pela seleção. Então, nada disso. Pior do que isso até é que ele acabou vendo a sua chance de ir para a seleção espanhola diminuir depois de ter aceitado ir para a seleção brasileira e o Lopetegui cair da seleção espanhola. Quanto a Tite, esse seguiu no comando da seleção brasileira e nunca mais chamou o William José, nem mesmo para um joguinho bobo, amistoso sequer. E olha que o William José seguiu jogando muito, tá? Inclusive foi para a Premier League, jogou pelo Wolverhampton e depois voltou para a Espanha com status de grande contratação pelo Real Betis, onde ele joga até hoje. No Real Betis, o William José é peça fundamental para o clube e inclusive nessa temporada já estreou metendo gol, tá, meu amigo? Ele e o Isco. E mesmo que você ache tudo isso normal, me parece uma grande sacanagem com o jogador, que recebeu uma oportunidade para jogar na seleção brasileira quando estava para ser convocado por outra seleção. Mais do que isso, o William José naquela época, quando foi convocado para a seleção, estava voltando de lesão e depois, quando recuperou a boa forma, nunca mais foi chamado para jogar pela seleção brasileira. E hoje o jogador não só tá desiludido de jogar pela seleção brasileira, como por qualquer outra seleção do mundo. E não é que ele tá velho não, cara, o William José tem 31 anos, mas ele não sabe se vale a pena jogar por uma seleção hoje. Não tenho muita ilusão de voltar à seleção, não sei se vale a pena. Quero seguir fazendo o meu trabalho na Real, e estou certo de que a próxima temporada será muito melhor que esta, e se me chamarem pra seleção, irei porque não posso dizer não ao meu país, mas não tenho mais a ilusão de anos anteriores. Cara, isso é muito triste. Imagina só, a seleção pentacampeã do mundo, a maior campeã de todas, ser tratada como uma seleção que um bom jogador acredita que não vale a pena. E mais do que isso, tá? O William José tratava a seleção como um sonho, uma grande satisfação, foi o que ele disse quando foi convocado pela primeira vez. E depois do que aconteceu, o William José vê a seleção, que era o seu sonho, ser uma grande ilusão. Somos pentacampeões do mundo, nenhuma outra seleção teve talentos como os nossos ou foi tão vencedora quanto a seleção brasileira. E sempre me pego pensando onde é que a gente não teria chegado se ao invés de levássemos os preferidos dos treinadores, levássemos os melhores jogadores. E eu não tô dizendo que o William José é um craque e que ele deveria ser o 9 titular da seleção brasileira, que ele é a solução dos nossos problemas, mas acho que se você não tem um craque indiscutível na posição, você precisa dar chance a quem vive um grande momento. É justo e é o melhor para a seleção, mas ao invés disso, seguimos convocando jogadores questionáveis na máxima de que o treinador escolhe os melhores na cabeça dele. Mas fica a pergunta, tem dado certo? O resultado para isso tem sido bom? Somos pentacampeões do mundo, nenhuma outra seleção teve tantos talentos como os nossos ou foi tão vencedora quanto a seleção brasileira. Ainda. Mas e você? Acha que eu tô errado ou concorda que a seleção virou uma grande panela? O que você pensa disso? Deixa aqui nos comentários. Sabe outro cara que também meio que quase desistiu da seleção por falta de oportunidades? Esse aqui, ó, cracaço, tá? Tá no Benfica agora, Arthur Cabral. Clica aqui que eu te conto melhor o que aconteceu com ele.